O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao Antes que seja tarde. Neste episódio temos connosco Telma Curado, a quem eu, como sempre acontece com os nossos convidados, pedia para se apresentar a quem nos segue. Telma Curado, revisora oficial de contas, líder de equipas, mãe, mulher, enfim. Leiriense. Leiriense. Ligada, portanto, ao empreendedorismo, não é? É conhecida pela sua capacidade empreendedora, mobilizadora, não é? Tem organizado também conferências muito nestas áreas em que é a sua profissão, de descodificar o que aí vem em termos de Orçamento Geral do Estado, as mudanças que vão existindo na economia. Sim, fazemos o esforço por fazer aqui alguma reflexão e agregar as pessoas de maneira a debater alguns temas, acho que é importante. Acho que juntos somos mais fortes e isto é um chavão, mas na verdade acho que é muito verdade e, portanto, é útil, tem sido muito interessante. Calma, nós estamos a falar numa semana em que foi apresentado um estudo sobre o futuro. Um estudo liderado pelo Politécnico de Leiria, que aponta para cenários possíveis de percorrer para chegarmos até 2035. É um estudo muito interessante porque a nossa capacidade de nos criticarmos enquanto sociedade, enquanto região a nós próprios, permite-nos descobrir caminhos e procurar caminhos, e o estudo tem muito essa virtude e tem a coragem de indicar caminhos. Além de, enfim, há muitos aspectos determinantes, muito positivos, que com certeza sublinharemos ou que devem ser sublinhados nesse estudo, mas há também uma realidade que me saltou a mim particularmente à vista, que foi a fotografia que o Região de Leiria publicou, que é a fotografia dos protagonistas que estiveram, os principais protagonistas, porque o estudo envolveu dezenas de personalidades e instituições, os principais protagonistas das instituições da Terra. Essa fotografia que os reuniu é uma fotografia onde só aparecem homens. Aparecem 9 personalidades, 9 homens e nenhuma mulher. O que é que esta fotografia da realidade de hoje, que se projeta para 2035, nos diz sobre a sociedade em que vivemos? Eu acho que acaba por ser um bocadinho reflexo daquilo que sempre foi feito e sempre aconteceu, não é? Há uma posição dominante nestas áreas, em cargos institucionais, de homens, e portanto acho que é uma consequência natural da escolha de homens para liderar as mais diversas áreas que estiveram envolvidas no estudo do Politécnico. Portanto, aquilo que choca um bocadinho é talvez em 2035 continuarmos seguindo fazendo como fazíamos há uma série de décadas e daqui a 20 anos seguirmos da mesma forma. Eu creio que não, as coisas vão mudar e seguramente que haverá mulheres... Estão a mudar pouco, apesar das cotas, não é? As cotas eu acho que é o mínimo essencial, é o básico, é assim o mínimo que pode ser feito, mas eu também não sou totalmente a favor das cotas. Eu acho que as cotas devem ser utilizadas para estabelecer padrões mínimos nesse aspecto. Mas acontece às vezes o contrário, a cota é o padrão máximo. Correto, mas havendo uma obrigação legal, não é? A cota é uma regra que vem determinar que tem que haver mulheres em determinados cargos, em determinadas instituições, em determinadas lideranças. A verdade é que acho que é apenas uma porta de entrada, porque nenhuma mulher deve ficar só porque temos que cumprir uma cota. A mulher tem que ficar e o homem tem que ficar, qualquer líder tem que ficar porque tem mérito e porque apresenta resultados e porque é bom naquilo que faz. Portanto, as cotas são apenas assim o estabelecimento do canal de entrada para que, efetivamente, quem deve brilhar, brilhe, efetivamente, seja homem, seja mulher. Acho que, de facto, as mulheres têm capacidades e têm perfis que podem complementar-se com os homens e, portanto, acho que deve ser, obviamente, dada uma oportunidade, e tem havido imensos exemplos ótimos de mulheres a liderar. Como é que foi na sua área profissional? Uma área onde o peso dos homens é muito
é muito esmagador. Foi difícil. Não posso dizer que não tenha sido um início algo atribulado, em que eu cheguei a estar à espera de clientes para fazer reuniões importantes e, na realidade, quando abria a porta ou quando ia receber as pessoas dizerem: olha, eu venho falar com o Revisor Oficial de Contas. E eu, pronto, a reunião é comigo, a Revisora Oficial de Contas sou eu. E, portanto, havia aquela expectativa de encontrar um senhor sério, um bocadinho um choque, porque sempre tive um bocadinho ar de miúda e, na realidade, há uma série de anos atrás... Isso é uma coisa boa, não é? É uma coisa boa, mas na verdade, em determinadas circunstâncias eu fazia algum esforço para ser mais formal e menos simpática, menos sorridente, porque achava que isso me ia ajudar a estabelecer... No fundo confrontava-se com duas realidades, que era a juventude e ser mulher. Exatamente, era duplamente mau. Mas, na realidade, aquilo que eu senti logo assim, a partir do primeiro contacto, quando começávamos a falar daquilo que interessava e dos motivos das reuniões e das soluções e daquilo que era preciso apresentar e fazer, isso desvanecia-se e nunca senti que tivesse a ser julgada pelo facto de ser mulher ou por ser jovem. Portanto, era um choque inicial, foi um bocadinho difícil para mim gerir isso. Com uma realidade atípica que deixava... Na altura sim. Mas, a partir ainda do hoje momento... a revisão oficial de contas é predominantemente... É predominantemente de homens, mas há cada vez mais mulheres mulheres e excelentes revisoras de contas, portanto... E depois há equipas onde predominam as mulheres, como a equipa que lidera. Sim, a equipa que eu lidero tem maioritariamente mulheres e nós temos feito um esforço de integração, portanto, temos cotas, mas é para homens, porque achamos que de facto o equilíbrio é super importante, porque os homens têm uma perspectiva diferente de análise e porque eu gosto muito da interdisciplinaridade, de género, técnica, e acho que é bom nós termos equipas mistas e temos feito um esforço. E a questão etária. Nós vivemos uma sociedade onde o idadismo avança e condena muitas gerações e que exclui muitas gerações, as gerações mais velhas, de participarem ativamente. A sociedade parece que se demite de aproveitar o conhecimento dos mais velhos. É verdade. Eu acho que ali no escritório nós temos uma opinião um bocadinho diferente. Temos feito um esforço para integrar, inclusive, a pessoas mais velhas de outras áreas que achamos que têm muito a acrescentar em novas áreas de negócio. Temos ido buscar pessoas ligadas à engenharia, ao chão de fábrica, aos processos, e achamos que, de facto, acrescentam muito com a experiência e com a bagagem que trazem. Houve uma altura em que andava um bocadinho desencantada com as novas gerações e temos alguma dificuldade em lidar com o despreendimento com que eles encaram o trabalho e a verdade é que eu acredito que o equilíbrio é que é a solução. Portanto, devemos poder abrir oportunidades a todos, independentemente da idade, porque acho que efetivamente o truque está em reunir de facto pessoas fora de série, sejam novas ou sejam mais velhas. Essa realidade feita de muitas realidades que vai conhecendo na sua empresa e nas empresas que vai visitando em trabalho, com quem trabalha, qual é o retrato que lhe permite fazer? O que é que está a mudar nas empresas em Portugal? Dentro das empresas e relativamente à gestão das equipas e à gestão daquilo que é o maior bem que as empresas têm, que são as pessoas, e pode parecer novamente um chavão, mas na verdade é algo que cada vez está mais patente e está mais presente na preocupação dos líderes que nós acompanhamos e está mais presente na nossa preocupação interna, é perceber que a preocupação com o outro é extremamente importante. Portanto, esta liderança do futuro, aquela que eu acredito, é uma liderança que serve mais do que é servida. É uma liderança que se preocupa com as pessoas, que as integra, que as aconchega e que lhes dá um ambiente de confiança que lhes permite crescer e florescer muitas vezes. Essa tem sido a nossa preocupação e é a preocupação que eu vejo na maioria das empresas. Há muita falta de recursos humanos, há cada vez uma maior preocupação em reter talentos dentro das empresas, porque os investimentos são significativos para formar as pessoas. Continuamos a usar esse chavão do reter talentos. Ainda continuamos a usar. Que é um chavão ao mesmo tempo que nos condena, não é? Que nos põe quase aqui numa posição de alguém que quer prender alguém, quando, na verdade, o espírito de prender talentos é um outro, é ter o talento de livre e espontânea vontade a participar na vida da empresa. De pertencimento. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais vontade de fazerem parte
da coisa, de fazerem parte do conteúdo, da essência da própria missão da empresa e da forma como ela opera. As pessoas que nós sentimos verdadeiramente comprometidas, e eu falo no escritório, na nossa equipa e nas equipas dos clientes, são pessoas que querem autonomia, querem responsabilidade, querem fazer parte da solução, querem ter a capacidade de dizer: eu também fui importante para a empresa ter conseguido este objetivo ou ter atingido esta meta. Calma, temos uma dimensão também, enfim, que é incontornável hoje no mundo das empresas, que é a dimensão multicultural. Como é que observa, como é que vai constatando essa mudança que se verifica em todas as empresas, em todos os setores, em que nós, país de imigrantes, que exportávamos pessoas, que exportávamos talento, não é? De repente passámos a ser um porto seguro para muitas pessoas que vêm de todo o mundo. Em que medida é que isso está a mudar o dia-a-dia das empresas? Está a mudar de uma forma significativa, porque muitas vezes estas pessoas têm algumas formas de serem, enfim, aculturadas na entidade empregadora, mas não estão aculturadas na comunidade. E eu acho que este trabalho também tem que ser uma preocupação das instituições e tem que ser uma preocupação de quem lidera as comunidades. É importante que estas pessoas se sintam integradas e que sintam que fazem parte da comunidade para onde vêm trabalhar, onde vêm residir, onde estão os seus filhos a estudar. E é importante que efetivamente haja um intercâmbio com respeito por ideias, por opiniões diferentes, mas que podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento da empresa, da comunidade, das comunidades educativas e para o desenvolvimento económico da região. Nós sabemos que a nossa região precisa imenso de mão de obra, é muito importante todas estas pessoas de múltiplas culturas que têm vindo para cá são absolutamente essenciais. A necessidade de mão de obra é um denominador comum da grande maioria das empresas com quem trabalha. É o denominador comum. Eu acho que há empresas com capacidades produtivas instaladas que não estão a usar essa capacidade produtiva porque não têm pessoas para. E, portanto, importar, entre aspas, as pessoas e torná-las nossas, fazê-las sentir-se bem-vindas, integradas, acolhidas, é extremamente importante. E aquilo que eu tenho observado nos mais diversos clientes, dos serviços, à indústria, à agricultura, é de facto esta preocupação de que as pessoas se sintam acolhidas e que se integrem verdadeiramente na comunidade, mais do que só na empresa, que haja uma preocupação além do colaborador, que é extensível aos filhos do colaborador, aos cônjuges do colaborador. E isso é extremamente importante, porque na realidade, continuo a dizer, as pessoas são a chave das organizações e são a chave das comunidades. Mas as empresas com quem trabalha no seu dia-a-dia, enfim, pertencem, estão, enfim, numa dimensão que não é a generalidade das empresas, não é? Maioritariamente são sociedades anónimas, e portanto são organizações que têm todo um conjunto de preocupações que não é propriamente a preocupação do universo global das empresas. Dito isto, perguntava-lhe como é que vê a forma como nós estamos a acolher os imigrantes. Estamos a ir no bom sentido, estamos a fazer pouco, é preciso fazer mais. O que é que sobra dessa observação que vai fazendo? Eu acho que temos que fazer mais, sob pena de nós termos consequências que não vamos gostar daqui a alguns anos, se é que não as temos a viver de alguma forma já. E, portanto, eu acho que o mais importante é que quando a empresa não tem essa capacidade, porque efetivamente não tem estrutura para acolher de forma ampla o agregado familiar, há que haver essa preocupação por parte das nossas instituições, das instituições que lideram a região e que lideram a comunidade, para que o processo de integração seja tranquilo e seja fácil, de modo a que haja de facto uma potenciação daquilo que é o valor que estas pessoas nos trazem. Portanto, tudo tem que ser win-win, tudo deve ser win-win e, portanto, é importante que nós também consigamos encontrar aqui este equilíbrio e, quando não é possível através da empresa onde estão integrados, que haja essas ferramentas mais amplas de acolhimento, porque é extremamente importante que se sintam
de Leiria, não é? Que se sintam da região e que não vejam isto apenas como uma mera porta de entrada ou um mero período transitório, porque na realidade estas empresas, e falo em concreto de casos que conheço, investem significativamente nestas pessoas e, portanto, isto é um investimento significativo que não pode ser desprezado, que na realidade é feito com o objetivo de manutenção futura. Portanto, se isto tudo for um ciclo relativamente curto, em que não há uma integração verdadeira, todos perdemos no presente e todos vamos perder ainda mais no futuro. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. O envolvimento das empresas, a responsabilização dos empresários pelas preocupações de quem chega para trabalhar, dos imigrantes, nomeadamente ao nível do seu bem-estar, ao nível das questões da habitação, acredita que é execuível essas diretivas, enfim, essas imposições que nos chegam agora pela mais recente legislação, pelas intenções anunciadas? Eu acho que, acima de tudo, nós temos que o fazer não porque há uma imposição, mas porque é necessário. Porque é tudo uma questão de dignidade, estamos a falar de direitos fundamentais e é importante que as empresas percebam esta necessidade e, obviamente, que haja mecanismos que possam controlar os custos e enfim, tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é o custo de oportunidade de fazer uma coisa e ter um resultado. Obviamente que, havendo regras, o cumprimento é sempre mais fácil, mas da minha observação há uma preocupação autónoma, independente das regras. Há preocupações em oferecer condições associadas ou ligadas à educação, serviços de explicação para os filhos dos agregados familiares. O português como língua de acolhimento. Sim. O ensino do português, as questões da saúde também estão extremamente importantes, as questões da habitação, que nós sabemos que é um flagelo e que é um problema grave, e o que eu tenho observado é que efetivamente estas novas lideranças, muitas vezes em segundas... que há uma consciência de que acolher um imigrante é muito mais do que dar-lhe emprego, não é? Muito mais do que dar-lhe emprego. E eu tenho observado isso. E, portanto, aquela preocupação que eu vejo dentro das empresas neste momento é, de facto, seguir uma lógica e uma ideia de liderança que serve mais do que a servida. Porque, no fim do dia, isto vai ser positivo e vai ter impacto significativo, de forma positiva, para as pessoas, para a empresa e para o todo. Portanto, eu acho que, acima de tudo, aquilo que se tem vindo a observar é que se toma consciência de que este investimento é um investimento que traz frutos no futuro. E, portanto... E essa realidade empresarial que tem esses desafios todos, de repente, como se tivesse poucos desafios, foi confrontada com uma nova realidade geopolítica em que perdemos um pouco o chão onde temos estado e ficamos perdidos sem saber para onde vai o mundo, onde é que estão os aliados, onde é que estão os inimigos, onde é que estão os mercados, as empresas exportadoras, há outra vez as tarifas, há a incerteza da América na sua relação com o mundo. Isto, enfim, causa também muitas preocupações à vida das empresas, eu diria, se calhar tantas preocupações ou mais do que a falta de mão de obra, não é? Embora isto seja, enfim, uma realidade muito recente, não é? Como é que tem encarado, como é que nas reuniões que vai fazendo, nos seus contactos diários com líderes empresariais, como é que que conclusões vai tirando deste choque que nos vai sacudindo diariamente? Os líderes estão preocupados. E as empresas como um todo estão preocupadas. Eu acho que esta é uma preocupação transversal. A questão dos Estados Unidos, a questão das guerras, são questões que trazem preocupações que são visíveis no dia-a-dia, são visíveis nas reuniões de administração, são visíveis na perseguição dos resultados e na tentativa de análise da descodificação. Eu acho que aqui nós podemos aproveitar muito as ferramentas tecnológicas. Acho que aí é um desafio tremendo e uma oportunidade tremenda para antecipar dados, para analisar tendências, para quase que aqui na nossa área da auditoria fazer uma auditoria contínua até, que nos permita, enfim,
observar indícios de fraude ou de transações que tiveram... Muito mais, se calhar, um comportamento preventivo. Preventivo, sim. Eu acho que os modelos preditivos vão ter aqui uma importância significativa. Aquilo que eu vejo é que as empresas efetivamente estão preocupadas. Acho que quando o Trump ganhou as eleições, o mundo mudou. Mas não tínhamos consciência disso imediata. Não, mas eu não tinha uma grande curiosidade, quer dizer, vou acompanhando, mas é enfim, especialmente nesta altura do ano, as nossas forças e as nossas energias são todas focadas naquilo que são as emissões das certificações de contas e encerrar dossiês. Mas eu trazia dentro de mim trazia dentro de mim uma urgência, uma preocupação com a questão das eleições nos Estados Unidos. E, de facto, aquilo que nós temos observado é que, efetivamente, há uma era nova, estranha, difícil de prever, não é? Nós não sabemos o que por aí vem. Todos os dias temos coisas novas e apesar de podermos usar de ferramentas para tentar, enfim, mitigar o risco, porque essa tem sido um bocadinho a nossa função, aí também vem-nos trazer desafios na própria profissão, a verdade é que nós vemos os líderes preocupados em olhar para dentro. Eu, pela primeira vez, vejo os líderes mais preocupados com as suas ineficiências, a olharem cada vez mais para os processos, a olharem cada vez mais para dentro, e isto faz-me lembrar um bocadinho uma conversa que a minha avó tinha há muitos anos, que é: dinheiro ganha-se dentro de casa, filha, não é fora de casa. E ela tem razão, porque a concorrência é tão grande, o mundo está numa mudança constante e a verdade é que a concorrência e as variáveis que mudam a cada segundo são tantas e variam tão rapidamente que eu acho que nós temos que olhar para dentro, e é aí que eu sinto a preocupação em olhar para as equipas, em ter aquela liderança que serve mais do que a servida e olhar para os processos. Onde é que eu posso ganhar dinheiro dentro de casa? Mas esta incerteza, nós vivemos um tempo em que viemos de uma grande incerteza com a pandemia, com o Covid. Se nós compararmos esse tempo de incerteza, quase de fim do mundo do Covid, não é? Com estes dias disruptivos que estamos a atravessar... Eu acho que a pandemia foi peanuts. A sensação que eu tenho, aquela sensação de urgência com que eu andava, de eu preciso de me inteirar, eu preciso de ouvir. No dia em que ocorreram as eleições, eu queria ouvir todos os canais, queria ouvir todos os comentadores, aqueles dias a seguir, a tentar perceber o que é que vai mudar, o que é que vai acontecer. E isso é uma preocupação que é visível em todas as reuniões. O que é que vai acontecer à economia? Então, mas o que é que acha que isto vai dar? Então, e vamos ter problemas com as exportações? O que é que vai acontecer àquela nossa área de negócio e a fábrica que comprámos lá fora? Portanto, há uma inconstância constante. Eu acho que nós, neste momento, vivemos um período de inconstância constante. E é isto, temos que nos adaptar. A liderança tem que se adaptar, os empresários têm que se adaptar. E de repente acordámos e ouvimos nas notícias que temos que ter um kit de sobrevivência. É verdade. É um bocadinho assustador. Eu lembro-me de... Eu não sei porquê, mas quando ouvi essa notícia, lembrei-me do Diário de Anne Frank, que foi um livro que eu li, não sei com que idade é que ele tinha, de 12 ou 13 anos, não faço ideia. E não deixa de ser assustador. Porquê? O kit é porquê? É por causa da guerra? É por causa das restrições económicas, da movimentação de mercadorias? É por causa das alterações climáticas e daquilo que pode acontecer, não é? Aquilo que temos vindo a observar, as chuvas intensas, as enxurradas, as ventanias, quer dizer, fica aquela questão de que isto é por tudo. A gente tem que ter um kit de sobrevivência, desculpe-me, mas nós temos mesmo que ter um kit de sobrevivência, porque na realidade é de todos os lados e em todas as dimensões. Portanto, nós temos de estar preparados, e acho que é com um kit de sobrevivência e é um kit de resistência. Portanto, temos tentado também trabalhar isso dentro do escritório, que é a mudança é boa, vamos aceitá-la, não é? Dói menos se nós aceitarmos. A mudança é boa, então, como é que vamos lidar com a mudança? Mas, chegados aqui, e recordando que falámos de igualdade de género, falámos de desafios empresariais, falámos de um momento geopolítico muito complexo, eu perguntava-lhe, o que é que, antes que seja tarde, o que é que a sociedade tem que fazer para ser mais justa, mais inclusiva e para que as pessoas, que no fundo é o alfa e o ômega de estarmos aqui e a razão de ser, não é? Para que as pessoas sejam mais felizes. Acho que temos que aceitar que efetivamente a mudança é aquilo que temos mais certo. Antes dizíamos que a morte era aquilo que tínhamos mais certo. Eu acho que neste momento a mudança contínua é aquilo que temos mais certo. E requalificar
equipas, apostar no crescimento contínuo, apostar na diferenciação, na tal liderança que serve, na capacitação das pessoas a nível técnico, nas indústrias, nos serviços, em todas as áreas. Portanto, antecipar aquilo que eu acho que vai acabar por redundar numa necessidade imensa de termos algo que estamos a perder diariamente. E isto é um bocadinho assustador, mas simultaneamente acho que se nós interiorizarmos que efetivamente a mudança é a única coisa que temos certa, quanto mais rapidamente criarmos mecanismos para absorver e lidar com essa mudança, mais rapidamente podemos ser bem-sucedidos. E isso é transversal a todas as áreas. No fundo, a única certeza é a incerteza. A única certeza é a incerteza e não é tarde. Acho que não é tarde demais. Muito obrigado. Obrigada. Foi um gosto grande. Obrigada. Obrigado por nos acompanhar.